pontos importantes. Rotina e disciplina. A disciplina é da criança, gente? Não, a disciplina é de quem? É da família, porque trabalhar comportamental não é fácil. Organizar comportamento, a gente tem que pensar primeiro no comportamento da criança ou no nosso? No nosso comportamento, como eu estou reagindo àquele comportamento, como eu estou lidando com aquele comportamento, como a minha esposa está, como o tio, a avó, né? Porque todos que estão ali dentro são muitas variáveis quando eu vou pensar em modelagem de comportamento. E eu tenho que pensar que, no primeiro momento, eu tenho que estar disposta a mudar o meu comportamento, para depois eu atingir o comportamento do outro. Eu preciso ter, como a Juliana colocou, ser uma criança que tem agressividade, né, que vai, essa heteroagressividade e a auto, né? Eu preciso pensar, né, ter esse cuidado consigo e com quem? Com os outros. Uma criança que morde o irmão, uma criança que bate no outro irmãozinho. Eu preciso pensar em tudo isso. Né? O que eu vou fazer se a irmãzinha é mais nova, se o irmão é mais novo? Então eu vou retirar ele do ambiente? Quais são as estratégias que eu vou pensar para quando eu estar lidando com aquele comportamento? Às vezes você leva, vamos supor, dentro da comportamental tem um time out, você leva aquela criança para um tempo fora, o irmãozinho olha e fala, meu Deus, o que estão fazendo com o meu irmão? Né? Por que isso? Porque ela não vai entender como você. Então eu preciso pensar nesse cuidado consigo e com os outros, cuidado com o ambiente e com os objetos. Eu preciso pensar nesses objetos, nesse ambiente. E eu tenho que levar uma premissa que é básica. Eu tenho que desaprovar o comportamento e não a criança. Meu filho não é nervoso, meu filho não é agitado. Eu preciso pensar nisso, dissociar o comportamento da criança. Porque daqui a pouco o Rodrigo vai ser. Porque existem vínculos aí que nos afetam e é real. Então eu preciso mudar a minha fala em relação àquela criança. Tá certo? Firmeza e constância, você dá conta. Vocês dão conta, eu dou conta. Eu falo pra mim também, gente. Vocês acham que eu não passo por situações difíceis? A gente passa por situação que o suor desce. Mas se eu percebo que a gente estou há anos estudando, vendo, indo, não é possível se eu não der conta dessa criança. Eu falo, quando o pai vem para a clínica, ele vem para a última instância. Da clínica ele vai para onde? Então eu falo na clínica, eu digo para todo mundo assim, nós temos que dar conta. Se não é comigo, é com o André. Se não é com o André, é com o Bruno. Se não é com o Bruno, é com a Ana Paula. Se não é com a Ana Paula, é com o outro. Mas alguém vai conseguir. Às vezes é a gente que não dá conta da criança. E a gente está dizendo que o comportamento dela é que ninguém dá conta. E eu preciso parar para pensar sobre isso. Preciso fazer o quê? Controlar as emoções. Não adianta sentar e falar, fulano, Rodrigo, por que você fez isso comigo? A mamãe não aguenta. Não adianta. O caminho não é esse. Por mais difícil que seja, por mais que esteja, já falou comigo de terapia, sim, vou buscar ajuda, vou buscar terapeuta, sou de carne e osso, sou gente, não estou dando conta. Assumir. A partir disso, o que eu preciso fazer para sair desse ciclo de sofrimento? E dar um primeiro passo para meus resgates, para resgatar meu filho e minha filha. Né? O que eu preciso fazer? E saber intervir na hora certa e sem o quê? Ameaça. Ameaça não, gente. Aquela história de que, tô indo aí. Se você fizer de novo, olha, a criança, os nossos meninos trabalham por associação. Essa fala, essa conversa perdida, ela não traz o que? Resultados. E aí, quando eu vou trabalhar com a minha criança, eu preciso dizer para ela realmente o que ela necessita fazer. O que eu quero que a minha criança faça? A minha criança está saindo daqui, vamos supor, está correndo dentro de casa. Eu digo para ela, para de correr. Não corra. O que eu quero que ela faça? Sente, vá assistir TV.
Sente e vá brincar com seu não sei o quê. Senta, eu tenho que dizer para ela, gente, o que ela precisa fazer abandonando esse não. Porque dependendo da idade, o não, ele não tem uma visualização interna. Por isso que nós usamos as plaquinhas com a palavra o quê? Proibido. Porque geralmente quando você diz para a criança o que ela não deve fazer, você diz para ela assim, não faça xixi nas calças. Ela entende? Faça xixi nas calças, porque é essa imagem que vem. O que eu quero que ela faça? Faça xixi no banheiro. Então, o que eu vou pedir para ela? Faça xixi no banheiro. Então, ela está correndo, eu falo para ela, senta aqui do meu lado. Ao invés de falar, para de correr, não corra, não pode. Eu vou trazer para ela aquilo que eu quero que ela faça. Tá certo? Se eu tenho uma criança que tem um comportamento muito inadequado, eu falei uma vez, senta, e ela continuou correndo, eu vou até ela e levo ela para fazer o comportamento solicitado. Eu não fico, vai sentar, vai sentar, vai sentar. É exatamente aí onde eu perco a criança. Oi? Se ela estiver em crise, eu não vou pedir para ela sentar. Eu vou analisar a crise e vou ter... E aí é muito o nirvana da Moni. Eu preciso saber, porque na hora que ela estiver em crise não adianta dar ordem, não adianta brigar, não adianta entrar, porque tudo que você foi dito será usado contra você, não é mais ou menos isso? Eu preciso entender que ele está desorganizado naquele momento. E se eu não estiver ali para ajudá-la a se organizar, não vai dar resultado. Tudo que eu trouxer ali não vai dar certo. Então, o que eu preciso é fazer essa criança voltar à calma. E aí, mas para isso eu preciso entender por que aquele comportamento se apresenta. Vocês estão entendendo? Não dá para pegar o comportamento assim, está em crise, o que fazer? Quem é que está em crise? Por que entrou em crise? Qual a organização desse ambiente? Por exemplo, quando a gente entra para organizar esse ambiente, vou dar um exemplo, a criança está no alambrado da escola. Por que ela está no alambrado da escola? Aí a gente entra para fazer uma avaliação, porque o alambrado da escola está perto do portão de ir embora, ela não está no alambrado, ela quer sair, ela quer ir embora. Então, não toma um significado totalmente diferente, ela foge para ficar no alambrado, não, ela foge da sala porque ela quer fugir, ela quer ir embora, esse ambiente está se tornando aversivo, o que tem lá dentro? Como que eu posso fazer aquele ambiente se tornar um ambiente acolhedor para essa criança? A análise funcional é nisso que eu tenho que pensar. Pensar nesse comportamento com todas as variáveis que estão influenciando nesse comportamento. Uma coisa que eu percebo, né, que você falou, que ela estava falando, assim, muitas vezes a gente fala assim, para de fazer tal coisa, é proibido fazer tal coisa. Só que a criança, ela só vê aquela alternativa. Então, assim, na hora que você vai falar isso, você já dá uma outra opção para ela, né? Tipo, você já distrair ela com outra coisa. Ou então até organizar ela para ela perceber, assim, não, agora você está fazendo tal coisa, depois você pode fazer isso. Sabe? E aí essa organização, quando a gente falou lá atrás de organização e a gente vai voltar nesses conceitos que eu estou jogando para vocês, nós vamos voltar nisso tudo. É para que você perceba, porque se você não te der opção nenhuma para essa criança, o comportamento continua. Se eu não tiver algo que ela goste, e que se eu não organizar o comportamento dela e permitir que ela fique no ócio, e o pensamento dela não está estruturado, se o pensamento interno não está estruturado, a estruturação tem que estar onde? Fora. E se esse ambiente não está estruturado, é possível que ela se desorganize. E aí eu falo para você, o Baron Cohen, ele fala muito disso. Se essa criança está sem pensamento, comportamento serve para quê? Substituir o quê? Pensamento. Comportamento substitui pensamento. Separa seu pensamento, gente. Não, e se você não tiver com algo organizado para você fazer, você vai correr, você vai bater mãozinha, você vai balançar o seu corpinho, porque é assim que nós funcionamos. Então, eu preciso pensar nessa rotina estruturada, como a gente colocou lá atrás, porque não tem como trabalhar comportamento se a rotina não estiver estruturada. Então, eu não tenho nada para essa criança fazer, ela sai correndo.
O que eu vou dar para ela fazer? Eu preciso pensar nisso. Né? E eu preciso estruturar dessa forma. O que essa criança gosta? Olha, são coisas tão simples que resolvem. Igual ontem a gente estava conversando com essa professora do Galoá. Ele adora desenhar. Eu falei, gente, arruma uma pasta, os desenhos que ele gosta. Por que não? E eu vou trabalhando isso que ela gosta. E começando a organizar as coisas que ela gosta, porque nós vamos precisar disso lá na frente como reforço positivo. Né? Como que eu organizo a rotina do meu filho? Porque se eu não organizo a rotina dele, ele vai buscar algo para ficar no lugar dessa rotina. E qual a rotina que ele vai organizar? Se ele não tem uma estrutura de pensamento para pensar, não, primeiro eu vou ver o desenho tal, depois eu vou não sei o quê. Você está entendendo? Aí quem está fora precisa estruturar isso. Então, o que é obedecer e o que é desobedecer? Se eu tenho uma família em que eu posso fazer tudo com ela não posso fazer nada, com ele é meio termo, será que eu estou desobedecendo? Porque para desobedecer eu tenho que ter rotina, eu tenho que ter uma estruturação familiar. Para aquilo, acordar e dizer assim, hoje meu filho está à vontade, a tendência é que ele se desorganize. A tendência, não, as outras crianças querem ficar livres, sem nenhuma demanda. Às vezes, a organização do ambiente com uma coisa para pintar, para um encaixe, é muito melhor, porque senão ele sai correndo e vai fazer outra coisa. Então, qual é a rotina que eu vou estipular? De que forma eu vou organizar essa rotina? Eu preciso pensar nisso. E eu preciso ter muito claro o que é uma desobediência. Vou dar um exemplo de uma mãe nossa, assim, de uma história que hoje nem está aqui. E era um caso assim, bem difícil também no início do processo. Hoje a Carla conhece, a Alessandra. Aí a Alessandra comprou o seu sofá lindo, maravilhoso. Aí o filho dela ficava pulando no sofá quando as visitas estavam. Ó, a jogada. Quando as visitas não estavam, ela não permitia que ele sentasse, que ele pulasse no sofá. Ah, eu tô com um problema. Agora fulano só fica pulando no sofá. Lourdes, é chegar uma visita, ele pula e dá olha para mim. Eu falei, por quê? Porque ele sabe que se a visita estiver, o seu comportamento vai ser o quê? Diferente. E o que você está fazendo com o seu filho que você não pode fazer na frente das visitas? Sabe, você tem que trabalhar comportamentos, isso é tão importante, que você pode fazer em qualquer ambiente. Organiza, se organiza. É uma palavra que você pode utilizar em qualquer ambiente. A chinela na mão e fala, vou te dar a chinelada. Você pode usar em qualquer ambiente? Não pode. Eu falo isso, gente, porque eu já peguei gente que usava varinha. Você vai levar a varinha para o shopping, Luz, essa varinha ela obedece. Eu falei, essa varinha vai para todos os lugares? Não vai. Aí você vai ensinar essa criança a obedecer em determinado momento e não obedecer em outros. Porque o marcador dela é aquele objeto que você usa. É capaz da criança, se você levar o chinelo, Aham. se você levar o chinelo em casa, você vai parar, ele pega e vai. Vai. Aí se você pega o chinelo no shopping, vai vir. Dependendo da sua situação, porque eu acho muito difícil você pegar o chinelo no shopping. Gente, ó, lógico que ninguém vai pegar, mas eu tô falando do meu vivido, viu? Eu tô falando do meu vivido mesmo, viu? Assim, criança que eu falo, o que é isso? Ele fala, apanhar. Então, assim... é sério, assim, a gente ri, a gente brinca, mas eu não tô para julgar, mas assim, eu preciso trazer comportamentos de organização que eu possa levar para outros ambientes. Porque aí a gente olha para os nossos meninos sendo quem são. Aquilo que eu organizar dentro de casa, ele espera que eu organize em outros ambientes. Se não vier da mesma forma, ele não vai saber quando ele está obedecendo ou quando ele está desobedecendo. Se, por exemplo, o chinelo é o marcador de para ele, e esse chinelo não se apresenta em outros ambientes, ele não vai obedecer. E a professora também não vai poder ter chinelo na mão. Né? A terapeuta também não vai poder ter chinelo na mão. Eu preciso arrumar, gente, estratégias que possam ser utilizadas por todos.
por todos. Isso é muito sério, que a gente está brincando, mas é sério. Eu não sei essa medida aí do meio, porque na minha cabeça, se eu levar uma chinela, a varinha, eu quero intimidar. Aham. Meu sobrinho não tem essa noção do meio, então pra ele, igual você falou, Uhum. Ai, meu Deus. Tá bom? E aí, assim, o que eu estou trazendo para vocês assim, são exemplos do vivido. De situações que a gente sabe que a criança vive em casa e que eu falo para a mãe assim, olha, você vai poder fazer isso em outros ambientes? Você não vai. Ou então, quando ela está vamos supor, ela chega aqui, meu filho quer descer na escada de incêndio. Aí toda a escada de incêndio que ele encontra, a gente desce. Um dia ele chega numa escada de incêndio, que a escada de incêndio está o quê? Trancada. Eu preciso pensar em situações. A gente já usou placa de proibido. A mãe leva com a placa de proibido, chega lá e põe a placa de proibido, resolveu, acabou a escada de incêndio. Não, é sério. Eu falei para ela, anda com a plaquinha de proibido dentro da bolsa. Chegou lá, vai lá, põe ali, chega lá, olhou. Proibido, mãe. Vambora. Daqui a pouco ele parou, porque aquilo já não está alimentando, aquilo já não traz mais nada, ele para de ir naquela placa de incêndio, naquela escada de incêndio. Eu preciso pensar nesses comportamentos, porque daqui a pouco eu não consigo mais dar resposta. Porque meu filho está crescendo, está amadurecendo, jovem, saudável, e eu não consigo mais. Eu falo isso porque eu tenho mães que ela levava a mochila para a escola, não leva a mochila para a escola, depois levava a mochila para o Jardim Zoológico. Hoje ela está com quase 70 anos, ele está com 30 anos saudável e eu não carrego a mochila dele. Então, são situações que a gente vai vendo, e a Andréia sabe dessas histórias, porque eu venho contando, e as próprias mães, elas se colocam nessa posição. Se eu estou junto, ele carrega a mochila dele, porque até hoje ele faz passeios, tem toda uma rotina. Eu falo, cara, mas por que você não carrega a sua mochila? Não, ela carrega. Entendeu? Então, que dia vai quebrar esse... E eu não vou... E é um processo dos dois, que não cabe ali, se ele já está modulado e ele tem consciência, é um processo dos dois. Né? Dela dizer, não, meu filho dá conta. E ele é saudável, viu, gente? Bonito. Então, eu preciso entender o que é desobediência. E eu preciso deixar claro para o meu filho. Então, eu trouxe de um autor aqui, para vocês pensarem sobre o que é desobediência. Então, desobediência é a recusa inicial completar uma ordem dada por outra pessoa no decorrer de um prazo determinado de tempo. 5, 10, 20 segundos. Qual é o seu tempo? O meu tempo é diferente do tempo dela. Você dá a ordem para o seu filho e fala assim, olha, vamos para o banheiro. Aí, como eu disse para vocês, eu vou lá e atendo o meu telefone, passo meia hora, ele não foi para o banheiro. Depois de meia hora... eu falo, você não foi para o banheiro, vamos para o banheiro. Eu estou dando um prazo estipulado para ele, aí daqui a pouco eu chego e falo, vamos para o banheiro, ele não quer ir, ele quer esperar a meia hora que eu dei da outra vez, e aí eu não dei. Então eu preciso organizar isso para mim. Qual é o prazo que eu vou estipular para que eu considere aquele fato que é uma desobediência? E se ele não executa o que eu estou pedindo, qual é a minha ação? Então eu preciso pensar nisso. Poxa, tem meia hora que eu estou mandando o Pedro ir para o banheiro e o Pedro não vai para o banheiro. Olha o tempo que você está ali em processo de sofrimento com ele. Por que você não pegou, não pediu ajuda, não marcou um tempo? Olha, durante tanto minuto, tocou aqui, a gente vai. Recebeu a sua fichinha, agora é hora do banho, a gente vai. Terminou seu desenho, agora é hora do banheiro. Então, tem várias estratégias que eu posso organizar para que esse banheiro aconteça. Como eu estou organizando esse comportamento para que ele entenda sobre o que é o quê? Uma desobediência. Porque se ele não entender que ele está desobedecendo, ele não vai, gente, seguir as regras. E eu também tenho que pensar em normas o quê? Explícitas e normas implícitas. Então, a norma explícita é aquela norma que está clara para todos. Qual é uma norma, por exemplo, de dentro de casa que só toma café sentado? Só almoça sentado. Às vezes isso fica o quê? Né? Como é que se diz? Explícito dentro de casa. Ninguém vai almoçar na sala, ninguém vai almoçar sentado no sofá.
Então eu preciso que essa regra esteja o quê? Muito clara para todos, porque na minha casa é proibido. Ah, Lourdes, é proibido que as crianças almocem na sala, mas o pai chega cansado e almoça onde? Você só vai almoçar na sala, na cozinha, mas a família inteira tem um outro, vai almoçar na copa, por exemplo. Então, organizar esses ambientes e mostrar para essa criança, né, de que forma que aquilo pode acontecer. E durante algum tempo que a família inteira siga os mesmos comandos. Para que ela entenda que não é uma regra dela, mas é uma regra o quê? De todos. Vou dar um exemplo. Se meu filho consegue ficar nu dentro de casa, ele acha que vai precisar, porque vai poder ficar nu em qualquer lugar. Isso acontece muito, 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 muito. Né? Então a gente precisa, infelizmente, aí eu falo, só ele que vai ter que andar vestido? Não, todo mundo. Por algum tempo. Até ele internalizar e perceber que casa é casa, aí você chama o terapeuta e fala, ó, trabalha com ele, que a gente só pode ficar nu dentro de casa, que isso não pode acontecer em outro ambiente. É sério, gente. Olha, a coisa mais natural para os nossos meninos é estar nu. Ele está com vontade de fazer xixi ou cocô, ele vai tirando antes de chegar no banheiro. E fica. Entendeu? Então, olha, são palavrinhas simples. Roupa só se tira dentro do banheiro. São detalhes que vai ajudando essa criança no processo como um todo. Mas minha mãe sai nua do banheiro. Tudo bem, mas para ele entender, naquele momento, você vai ter que não vai poder fazer isso. Por isso que eu digo que não é o comportamento do meu filho, mas é o comportamento de todos que estão envolvidos com ele. Porque senão ele não vai conseguir entender. E aí muda tudo. E a norma implícita é uma regra estabelecida em um determinado momento e continua válida o tempo todo. Uma regra que é estabelecida, a gente sempre escova os dentes quando acorda, ou a gente sempre escova os dentes após o café da manhã, depende da sua rotina, do que você acredita que é bom para a higiene. Então, isso, e às vezes a criança não escova, e você acredita que aquilo já está internalizado, que ela já sabe disso, e às vezes aquilo ali é sofrido para ela e ela não quer nem saber daquilo. E eu preciso estipular e organizar isso para que ela entenda. Então, tem normas que são explícitas e tem normas que são o quê? Implícita. Uma norma implícita, por exemplo, para você ter noção. Pode bater no coleguinha na escola? Não, mas alguém falou para ele que não pode? Não. Você está entendendo? Então, assim, a gente peca muito por causa das normas implícitas, porque a gente acredita que o nosso menino vai chegar num determinado ambiente, ele já tem essas normas o quê? Internalizadas, e ele vai agir como todo mundo tem, todo mundo ficar na fila, né? Não pode tomar o brinquedinho do colega. Então, são várias normas que a gente vai aprendendo de forma natural e que os nossos meninos são impedidos por causa da imitação, por causa da compreensão de linguagem e uma série de outras coisas. Então, o que é uma conduta de desobediência? Você pede à criança que faça algo. Ela não começa num determinado período, estipulado por quem? Por mim? Não, estipulado por questão que a gente fica assim, desliga a TV, sai do tablet. Mas a gente não tem uma ação. A gente só fala, vai fazer outra coisa e deixa a criança naquele processo. Ela vai aprendendo a desobedecer, porque não tem... Na verdade, ela não está desobedecendo porque você não estipulou prazo, nem meta, nem nada para essa criança. Então, eu preciso entender que a criança ou não faz algo que foi estabelecido como norma. Por exemplo, ir para a escola só de uniforme. Então, é uma norma, não é? Ir para a escola só de uniforme. Mas um dia ele diz assim, ó, não quero ir para a escola de uniforme. Você fala assim, gente, é só hoje, né? Ele tem autismo, eu vou lá na escola conversar, vou deixar ele ir para o pijama. Dia seguinte ele quer ir de novo. Então a gente vai ensinando meio sem querer para os meninos, permitindo determinadas coisas, e aí vai se surgindo um monte de lacunas e a gente vai ficando perdida nessas lacunas. E de repente ir para a escola sem a camiseta não vai prejudicar ninguém, mas também ele vai entender que pode desobedecer determinadas regras. Se isso não tem nada sensorial, se não tem nada orgânico ali impedindo aquela criança, a gente precisa sim. Porque senão ele vai chegar para você e falar assim, eu não quero ir para casa da tia Roberta.
E você vai para casa, não, mas eu não quero ir para casa da tia Roberta, eu quero ficar aqui em casa fazendo tal coisa. Se você não for para casa da tia Roberta e fica em casa fazendo determinadas coisas, no dia que ele não quiser outra coisa, ele vai falar a mesma coisa. Eu não quero fazer isso também, não. E aí você vai começando a ficar preso, porque se ele souber que uma das regras é onde a mamãe vai, você sempre vai o quê? Junto, não sei. Criar uma regra onde a família vai visitar, a gente visita a família todos juntos. Você vai criando algumas regras para ele que aquilo vai facilitar a sua vida, entendeu? Que você pode depois utilizar. Então, e quando não há... Isso aqui acontece muito, 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 muito. Duas ordens simultâneas e incompatíveis. Ou várias ordens simultâneas. Mamãe diz que pode, papai diz que não. Papai diz que pode, mamãe diz que não. Sua mãe saiu, então coma aqui no sofá comigo. Entendeu? Não, gente, é só brincando assim, né? Só brincando. Só acabando com os homens, né? Então, assim, a mamãe saiu, come no sofá com o papai aqui, só enquanto a mamãe não tá. Se você conseguir manter aquele acordo com ele, tudo bem, entendeu? Gente, o negócio é tão sério, assim. E aí eu falo pra vocês porque eu vivo muitas vidas, né? Assim, com muita gente. Teve uma avó que a mãe tava fazendo a dieta e ela tava dando leite. E ela ainda me contou, e eu falei assim, gente, agora o que eu faço com isso, né? Tem que, né? Aí ela falava assim, Lourdes, agora quando ele chega na minha casa, ele quer ir pra minha casa, ele vai direto pra onde? Pra onde que tá o leite, né? Então, tipo assim... E ele aprendeu que não pode tomar leite com a mamãe, mas pode tomar leite com a vovó, mas não pode contar pra ninguém. Mas ele era quase irresistível ir pro armário onde tinha o leite. Então, assim, isso tudo a gente vive. E os meninos vão aprendendo até isso. É isso que eu quero dizer, então eles conseguem. E eu estou falando de criança que tem um comprometimento muito grande. Não vou delatar a avó, gente. Então, assim, eu preciso entender quando é não. É não. Isso é muito sério. Não, hoje você pode só um pouquinho. Não. No início do trabalho, se eu digo que ele não vai fazer determinada coisa, eu não posso permitir que ele faça. E aí vem uma regra do jogo. A gente não começa com os comportamentos mais difíceis. A gente começa com os comportamentos mais fáceis. A gente não organiza para manter engessado. Mas eu preciso da organização porque ele precisa saber do seu limite. Porque ele ainda não sabe do seu limite, ele não sabe até onde pode ir. Essa é a grande jogada. Então, eu tenho que organizar, estabelecer os critérios, sim, para que ele consiga entender. Eu preciso combinar com a minha esposa, eu consigo combinar com a vovó, eu preciso combinar com a titia, com todo mundo, para ele entender que não pode, não pode pegar a carne no prato de ninguém, nem na casa dele, nem na casa de ninguém. Então, mas a vovó deixa, a vovó... Eu falo, aí vai ficar mais sofrido e mais difícil para quem? Para a criança. Eu estou dificultando para a criança, eu não estou dificultando para o adulto, não. É para ela. Por quê? Na escola, gente, não tem nada mais que desestrutura a vida de uma criança do que a questão comportamental. Na escola, em todos os outros ambientes, as pessoas não sabem lidar com o comportamento. E entram em sofrimento e a criança acaba, por isso que eu falo que a gente está aqui por qualidade de vida. Essa criança acaba vivendo num mundo de exclusão. Porque as pessoas vão dizer não para ela, porque ninguém quer ficar nessa zona de risco, digamos assim. E é uma zona muito minada, porque ele não fala. E esse profissional fica ali sem... E aí, quando eu digo que a mãe vai para o ápice do chinelo, esse profissional não pode lidar com esse chinelo. E aquela criança só obedece quando o chinelo aparece. E aí, como é que fica nos outros ambientes? Eu preciso pensar sobre isso para que a coisa dê muito certo. Então, quantas ordens tem? Né? Ou então, consequências o quê? Contraditórias. Né? Há ocasiões que não é tão fácil para a criança compreender por quê, em circunstâncias aparentemente similares, a mesma conduta ou comportamento às vezes é aprovado, outras vezes é punido e outras vezes ignorado. Nesse livrinho, eles trazem um exemplo assim, muito legal, que eu gosto. Eu estou lá com o meu tapete branco, maravilhoso, comprado caríssimo.
né? Mas eu estou no parque com meu filho, dei um suco de uva para ele, deixei ele correr com o suco de uva, ele derramou o suco de uva na grama. Eu vou lá, pego outro copo, coloco o suco de uva e deixo ele tomar. Mas dentro de casa, ele quer também tomar o seu suco, o quê? Correndo. Mas aí ele vai para o meu tapete branco, derrama o seu suco de uva. E eu vou lá e dou, né, aquela bronca, sabe lá o que eu faço. Para essa criança, o tapete e a grama tem o mesmo, gente? Valor. Ela não sabe que é porque é o seu tapete branco. O que ela precisa entender é que ela precisa tomar o suco de uva onde? Sentado, ou você, no mínimo, pegar um copo e colocar a tampinha ali para que ela possa andar com o suco de uva na mão. Isso é trabalhar com prevenção. Porque ela não vai entender que seu sofá é caríssimo. Se ela não pode pular com você, ela não pode pular quando a visita chega. Você precisa ter uma conduta só. E todo mundo precisa falar a mesma coisa. Então, não são condições similares, não era suco de uva, ele não estava andando. Então, eu preciso pensar sobre isso. Então, meu filho hoje não está bem, eu deixo ele fazer determinado comportamento. Amanhã, eu estou nervosa, estou chateada, e eu também... E aí, eu falo, olha, hoje você pode fazer o que você quiser. Pode tomar conta dessa casa, que seu pai faça alguma coisa, hoje eu não estou vendo você. Aí ele vai, faz tudo que ele quer, do jeito. No dia seguinte você fala assim, hoje eu não vou permitir. É o seu comportamento que está em voga ali, e não é o dele. Porque ele precisa dessa comunicação visual e ele precisa ter claro o que é obediência e o que é desobediência. A gente sabe que não é tão fácil, mas para a criança ela entra também em processo de sofrimento. A gente geralmente pensa que não, que a gente é vítima, né? Mas eles também estão em processo de sofrimento, porque ele não sabe quando ele vai, você vem com tapa na bundinha dele, ou quando você está estressado, ou quando aquele comportamento dele vai gerar em você um outro comportamento de muito estresse. E eu preciso pensar sobre isso. Né? O que podemos fazer, gente? Eu quero que vocês olhem para essa imagem e pensem o seguinte, comportamento sempre tem uma função, um propósito. Por mais que não seja muito óbvio para você. Por mais que não seja muito óbvio para você. Mesmo que isso, né, não seja algo que seja... para você falar assim, mas gente, mas por que ele está fazendo isso? Ele está lá no shopping, igual você contou, não encontrou o brinquedo dele, acabou com a brincadeira de todo mundo voltou para casa, acabou tudo. Porque ele tem que passar por uma questão de autorregulação comportamental. Autorregulação despende muito o quê? Energia. E como ele não conseguiu o brinquedo dele, às vezes ele nem quer ficar naquele lugar, não. Ele não está preocupado com você, com a outra, com o outro. Não, ele está preocupado com o objetivo dele naquele momento. E aí ele dá uma crise, volta para casa. Quando ele chega em casa, o tablet está lá, a televisão está lá, outras coisas estão lá, está todo mundo estressado. Deixa ele um pouco para lá, ele fica no cantinho dele, vai tomar um banho. É isso que vocês têm que pensar. Qual é o propósito? Será, a gente fala assim, nossa, mas fulano estava no shopping, que legal. Será que ele gosta mesmo de shopping? Será? Às vezes é um ambiente que é bom para quem? Para a gente que gosta, que tem muita coisa que a gente gosta, mas será que a criança gosta realmente do shopping? Do que vai fazer? Eu tenho um neto que não gosta, que acha um porre e fica andando. A não ser que eu diga assim, você vai no shopping para fazer isso. Aí ele fala, mas ir no shopping para ficar olhando loja, ele acha um caos. Então, assim, eu preciso pensar se esse ambiente realmente é um ambiente que a criança gosta, ou se é eu que gosto daquele ambiente. O que eu posso fazer? Eu tenho que pensar no que acontece antes desse comportamento, eu tenho que pensar no comportamento em si, e eu tenho que pensar no que? Na consequência. Essa tríade, né? Tem um neurologista que ele fala, esses pedacinhos, eles são muito importantes para a análise do comportamento, mas não é chegar e falar assim, ai, pensei, é isso. Não, a gente precisa seguir alguns protocolos de observação desse comportamento. É possível? Sim. E
esse protocolo ele não tem que estar só com o terapeuta, mas ele precisa estar com a família para a família pensar sobre esses comportamentos, de que forma ele acontece, de que forma que você reage a esses comportamentos. Porque isso é determinante. Então, a gente vai focar sempre nesse foco. Antecedente, comportamento e consequência. Antecedente, comportamento e consequência. E eu preciso pensar também em consequências positivas. Como eu disse, eu fui para o shopping, eu queria tal coisa. Eu fui para o shopping porque na minha cabeça, ele não contou para ninguém, olha bem. Ele decidiu internamente, você não tem acesso aos pensamentos dele, você não organizou nada, você não conversou com ele sobre o shopping, você disse o seguinte, vamos para o shopping. Chegou no shopping, nós decidimos ir numa lojinha. Ele sozinho, na cabeça dele, que disse que queria encontrar lá o Bob Esponja, ele queria encontrar o Bob Esponja. Mas ele não contou para ninguém que ele queria o quê? O Bob Esponja. Aí você vai com ele na lojinha, claro, sem problema. Quando ele chega na lojinha, ele não encontra o que ele quer. Ele dá aquela crise, todo mundo fica chateado, porque começa a gritar, todo mundo ou chora, ou dá birra. Todo mundo vai para casa. Ninguém pensou no que ia acontecer, não teve nenhuma agenda, nada. Chegamos em casa de volta, muito chateado, minha esposa mais ainda, meu filhinho mais novo mais ainda. Aí ele tá nervoso, tira a roupa, vai pro banho, toma um banho, fica tranquilo, liga a TVzinha dele. Todo mundo chateado porque saiu de lá e ele na boa. Ai, tá livre, eu tô livre. Né? Por que ele fez isso? E se eu tivesse dito, nós vamos para o shopping, né? Nós vamos dar uma volta, ó, não estou dizendo em qual corredor, de onde é, nós não vamos entrar em lojas de brinquedos. Você está entendendo? Eu tinha organizado mais ou menos aquilo ali. E se você der birra, a hora que você der birra, mamãe fica com seu irmão e eu volto para casa contigo. Depois eu volto lá e pego eles. E quando chegar em casa, não tem tablet, não tem isso, não tem aquilo. A gente vai aguardar, sem TV, sem nada, até a mamãe ligar para mim buscar ela. Eu dei, não dei? Limite, eu dei opções para ele. E ele já está sabendo, eu já trouxe para ele o quê? A consequência do que pode acontecer. Eu não deixei ele solto naquele comportamento. E aí eu preciso pensar nisso. Então, eu preciso pensar em consequências positivas, consequências o quê? Negativas e consequências neutras. Tem terapeuta que diz que consequência neutra não existe. Que é muito o que a Moni fez, a consequência neutra. Não há um acréscimo de algo, né, ruim, e nem a retirada de algo bom. Eu fico com ele até ele se organizar sem nenhuma consequência. Eu gosto muito de reforço neutro. Quem sabe comigo, ele está com um comportamento, eu falo, vamos aqui, vamos aí, a gente vai para um outro, vai desviando até ele ir para aquele outro, porque eu também não posso deixar de não fazer aquilo que eu propus. Eu posso até reduzir o nível de complexidade, mas não fazer a retirada completa. E os meninos já sabem disso, aqueles que estão comigo há muito tempo. Que, olha, a gente vai fazer isso, depois a gente faz isso. Eu tiro de vez, ele está lá fazendo um gestinho com a mão, eu falo assim, não, agora a gente vai fazer isso, é o que precisa. Daqui a pouco eu faço junto com você isso aí. Às vezes eu até imito mesmo, brinco com ele, levo para um outro lado. E aí a criança vai se organizando. Porque também não dá só para cobrar o tempo inteiro. Então, o que é um acréscimo de algo ruim? Por exemplo, quando eu falo que eu vou acrescentar algo ruim, eu tenho que pensar muitas vezes em como, assim, dentro do desenvolvimento típico, a gente vive muito assim. Você está de castigo, que é uma palavra que o brasileiro utiliza, você está de castigo dentro do seu quarto. Aí a criança tem um universo dentro do quarto dela. Ela tem computador, ela tem livro, você vai ficar um dia, tem pai meio maluco, você vai ficar o dia dentro do seu quarto. Quando você chega dentro do quarto do cara, tem uma nave espacial ali com tudo que ela precisa. Aliás, ela está se livrando de tudo que ela tinha que fazer durante o dia inteiro. Tem livro, tem tablet, tem celular, tem computador, ela tem tudo. Isso
usando a nossa palavra aqui, né, da nossa cultura, é castigo? Qual é a intenção que você tem para aquele comportamento? E esse tempo que você deu para ele também não existe. Tem mãe que fala assim, 1 semana sem nada. Eu falo para ela assim, 1 semana sem nada, você vai dar conta? Você tira algo, uma única coisa. Não, o castigo sempre é para todo mundo. Né? Essa punição, né, que a teoria traz, essa palavra punição que você traz, é para a criança, é para a família inteira. E se você prometeu, você fala para ela assim, olha, você vai ficar 1 mês sem computador. 2 dias depois você fala, não dei conta não, Luzia, tem que ficar no computador. Quem perdeu a moral? Você. Era muito melhor você falar, você vai ficar 1 dia sem computador, porque disso eu dou conta. E aí a gente precisa aprender a dosar isso e fazer somente aquilo que nós realmente damos conta. Que seja 1 hora, que seja 2, mas eu vou dar conta daquilo. Se eu estender isso e dizer, olha, você não vai pegar nenhum eletrônico durante 1 mês, eu posso estar preparada para o sofrimento. Então, eu preciso pensar nas demandas de acrescentar algo ruim, ou tirar aquilo que é bom. Eu preciso pensar sobre isso, entendeu? O que eu estou trazendo para essa criança? O que eu estou tirando dessa criança? Qual o efeito disso dentro da minha organização familiar? Quais são os efeitos que isso vai trazer para a minha casa? E se nós vamos dar conta? Então, não é decisão sozinha. Se eu tiver um terapeuta acompanhando, eu discuto com esse terapeuta, eu vou discutir, conversar com a minha esposa, a gente vai chegar num acordo e a partir dali vai se implementar a terapia. A terapia não é assim, hoje eu estou ótima, hoje eu começo a terapia. Não. Dia tal nós vamos começar, é uma organização de ambiente mesmo, é uma estruturação. Principalmente quando o comportamento está lá, vou deixar vocês com muita vontade de vocês irem para casa, pensar nesse antecedente de comportamento e consequência. Né? E aí, é exatamente que os comportamentos estão relacionados a eventos e estímulos que o precedem, que são o quê? Os antecedentes. E sua probabilidade de ocorrência futura, que está relacionada às consequências que o seguem. Antecedente, comportamento, consequência. Eu estou na minha sala de aula, meu aluno está dando muito trabalho, eu mando ele tomar uma aguinha. O que é essa água? É um reforço positivo ou é um reforço negativo? É um reforço o quê? Positivo. Ele vai aumentar a probabilidade que aquele comportamento volte a acontecer. Então, eu quero que vocês pensem nisso. O reforço negativo ele vai diminuir a probabilidade da ocorrência daquele comportamento.